Olá pessoal, vamos agora à nossa segunda parte da aula de antropometria. Sou eu, professor Júlio Fernandes, que vai ministrar essa aula de novo. Então, quando terminou a última aula, vocês devem estar se perguntando: sempre que a gente for fazer um projeto de interiores, a gente vai precisar fazer um levantamento físico dessas pessoas? Então, uma resposta para vocês é que não. O que a gente tem? Nós temos muita literatura que tem umas medidas padrões básicas que a gente pode utilizar. Aqui nesse slide tem um exemplo para vocês. Por exemplo, o livro de Neuffer, que é um livro muito completo, que forma dimensionamento de várias coisas, de aeroportos a restaurantes. Também temos o livro de Paneiro, que é um livro um pouco mais resumido que o de Neuffer, mas também muito bom. Alguns livros mais simples, como o de Emily Pronk, Dimensionamento em Arquitetura, que é um livrozinho de bolso, bem básico. E eu sugiro também que vocês observem normas. Trouxe o exemplo aqui da NBR 9050, a norma brasileira de acessibilidade. Todos esses documentos vocês podem utilizar como medidas padrões. Porém, muitas vezes a gente tem que ir além dessas medidas. Vou dar um tempinho para vocês lerem aqui, tá certo? Na verdade é aqui, né? Lerem o que Xing falou, que é extremamente importante a gente sempre ir um pouco além dessas medidas. Vou citar um exemplo para vocês, tá? Vocês estão vendo aí uma loja de roupas, e tem essa circulação, tá? Circulação entre a mesa e o cabideiro. O que as normas falam? A NBR 9050, para uma pessoa em cadeira de rodas, é interessante que ela tenha pelo menos 90 centímetros de largura para transpor qualquer obstáculo acima de 40 centímetros de comprimento. No caso, eu cito esse exemplo aí para vocês. E demais normas informam que uma pessoa sem órtese, o que é isso? Sem nenhum tipo de tecnologia assistiva, ele pode utilizar um espaço de apenas 70 centímetros, já resolve. Então, uma pessoa sem órtese, então o que é sem órtese? Sem nenhum tipo de muleta, sem nenhum tipo de tecnologia assistiva, sem cadeira de rodas, ele consegue passar em um espaço de 70 centímetros. Porém, se ele tiver em cadeira de rodas, pelo menos 90 centímetros. Então, digamos que isso aí, se a gente tivesse 90 centímetros, estava ok, uma cadeira de rodas conseguiria passar tranquilamente nesse espaço. Porém, se eu falo para vocês, essa loja aí não é uma loja comum, é uma loja para um público plus size. A gente pode utilizar essas medidas, padrões, então a gente tem que ir sempre além. Que tipo de público a gente vai atender? Isso é o mais importante dentro do design e dentro da antropometria, consequentemente. E Silvana Cambiag fala algo muito importante que eu vou deixar um tempinho aí para vocês lerem também. Beleza? Leram? O que é mais importante? Qual o público que você vai atender? Então, se eu boto um tipo de sofá como esse que está na imagem numa loja de criança, para a criança sentar, por exemplo, não é interessante. Então, eu não atendi ao público que iria utilizar esse tipo de mobiliário. Então, sempre tenham em mente que tipo de público vocês estão atendendo, tá? E não se limitem ao que os livros e as normas falam. Vocês podem ir além do que eles informam, tá bom? E para mostrar um pouquinho mais sobre isso, sobre essas medidas e quando é que a gente usa, além do público, existe o meio. E aí eu vou chamar de zonas. Existem 3 tipos de zonas que a gente pode trabalhar dentro do design de interiores: a zona íntima, a zona social e a zona pública. Vou trazer exemplos para que vocês entendam o que é isso e como a gente utiliza essas medidas antropométricas em relação a isso. Está aqui uma zona íntima. Imagine que você está com sua família nesse espaço. Seria interessante que uma pessoa que você pouco conhece ou que não conhece ultrapassasse esse meio entre esses dois mobiliários. Com certeza você se sentiria incomodado. Outro exemplo, você vai para um restaurante à la carte, desses bem pomposo, bem chique, e quando alguém bate na sua cadeira, você já se incomoda, não é? Porque você está claramente em uma zona íntima, uma zona que você não quer ser incomodado por qualquer pessoa. Então, o tipo de espaço, ele é mais
retraído, as pessoas tendem a se locomover menos entre as outras, exceto quando você está no seu próprio grupo. E diferente de uma zona social. Aqui está uma zona social. Se você encontra um conhecido numa zona íntima, provavelmente você não vai lá até lá e conversa com ele. Mas se você encontra um conhecido numa zona social e você tem algum interesse de fazer alguma pergunta para ele, você já se sente muito mais à vontade para ir. Os espaços já se tornam um pouco mais perto um do outro. Então, um espaço é mais perto um do outro. No caso dessas mesas aí, você vê que se uma pessoa bater em você, você vai dizer, ah, desculpa aí, é tipo quando você está num barzinho, diferente quando você está num restaurante à la carte. A pessoa bater em você, você já não liga muito, porque claramente você está numa zona social. O tipo de conversa já é um pouco mais elevada, mais parecido com a conversa normal, enquanto quando a gente está numa zona íntima, a gente tende a conversar um pouquinho mais baixo, não é? Conseguiram entender essa diferença? E quando a gente está numa zona pública, o que acontece? Aí, muitas vezes, nessa zona pública, a gente já procura contato e outras vezes não. Então, a intenção é que a gente fale um pouco mais alto. E outra coisa também que acontece é que dentro da zona pública, pessoas que você não faz a menor ideia de quem são, né, acabam que dividem o mesmo espaço com você. Um exemplo disso, um banco de praça. O banco de praça é uma zona pública. Se você estivesse numa zona social, num restaurante, por mais simples que fosse, dificilmente uma pessoa que você não conhecesse ia sentar na sua mesa com você. Porém, se você está no banco de praça, sentado nesse banco de praça, uma pessoa que você nunca viu na vida vai sentar ao seu lado, sem falar nada, sem pedir licença, muitas vezes. Tá? E isso, por que isso é tão importante, essas zonas? Porque dentro da antropometria, além da gente entender que público a gente vai atender, a gente tem que saber onde isso vai ser inserido dentro do nosso projeto. Tá? Espero que essa aula tenha sido muito válida para vocês. Daqui a pouco, vocês podem assistir a terceira aula. E muito obrigado mais uma vez. Valeu. Curtam, tá?